Fala, meu povo, beleza? Bom, hoje eu irei falar sobre o jogo do Corinthians contra o Novo Horizontino. O jogo que eu peguei para ver por se tratar de semifinal de Paulistão em jogo único, né? Vamos lá então se tratar aqui. Sobre a escalação do Corinthians, a gente teve uma novidade sem Yuri Alberto, muito por conta aí de uns probleminhas e tal. O Corinthians ele perde muito sem a presença do seu camisa 9, porque o Yuri Alberto é aquele tipo de centroavante que costuma ir para cima, ter alta velocidade, corpo físico muito bom contra jogadores de defesa. Acabou que não teve, o Corinthians teve que mudar muito. O Dorival Júnior colocou uma espécie de 5-4-1, né, tendo apenas o Memphis Depay como falso 9, segundo atacante e tal. Garro hoje muito bem, tá? Eu irei elogiar bastante o Garro aqui. O Corinthians no primeiro tempo, ele foi muito bem mesmo. A qualquer momento a gente esperaria um gol do Corinthians no primeiro tempo. Acabou que não aconteceu, ou por conta de mal finalizações, ou por conta de uma boa defesa do goleiro do Horizontino, enfim. O primeiro tempo do Corinthians ele foi muito bom, principalmente com a chegada dos seus laterais. O Mateuzinho muito participativo, o Matheus Bidu chegando para finalizar uma hora ou outra, dando suportes, e o Garro sendo o grande personagem do Corinthians nesse primeiro tempo. O Memphis Depay não muito chamativo, ele tentava aparecer uma hora ou outra, mas não conseguia ser tão eficaz assim como a gente imaginava. Enfim, o Corinthians que mudou muito seu comportamento por conta da sua ausência, né, do seu centroavante camisa 9. Enfim, o segundo tempo começa e a gente rapidamente já tem uma melhora do Novo Horizontino. O Novo Horizontino que no primeiro tempo ele não foi um grande time, não foi um time que tentava se defender bem contra o Corinthians, ele tentava sair uma hora ou outra nos ataques, mas porém que não conseguia ter suas eficácias. Enfim, acabou que no segundo tempo a gente viu o Corinthians abaixou seu ritmo, muito diferente da primeira etapa. O Corinthians que foi muito ativo no ataque, no segundo tempo ficou um pouco mais escancarado, o Corinthians estava começando a decair um pouco seu nível. Já pro lado do Novo Horizontino, eles iam mais pro lado físico. A gente percebe a quantidade de faltas em total do Corinthians e do Novo Horizontino foram exageradamente, tá? Muito por conta também que o árbitro uma hora ou outra marcava uma falta que não tinha necessidade, ou realmente por conta que os jogadores estavam querendo mais contato físico do que bola rolando. Enfim, a gente começa a perceber o Corinthians ele abaixo do seu nível. O Novo Horizontino começa a crescer mais no meio do segundo tempo, portanto que sai até o gol, num cruzamento, bola muito aberta. O jogador Novo Horizontino consegue chutar de primeira, vencendo o Hugo Souza, um gol de azar do Corinthians, um gol que não poderia acontecer, né? Não poderia acontecer de jeito nenhum. O Corinthians que ele veio com o Alan, que uma hora ou outra Alan e o Ranieri iam alternando para ajudar na marcação lá atrás, de um fica na frente. Acabou que o Alan ele não fez uma partida boa. O Alan, que eu já falei, não é um grande jogador, né? No Flamengo mesmo ele não demonstrou um nível suficiente nem para ser reserva. Sempre achava o Alan como um jogador não relacionado para o Flamengo. Enfim, o Dorival, percebendo que sua equipe já tomou gol, precisa ir para o ataque, o Dorival começa a mandar jogadores, começa a colocar o Vitinha, começa a mandar todo mundo para o ataque, os laterais que antes estavam lá revezando quem ia para frente ou não, o Matheus Bidu ia para frente, o Mateuzinho ia ficar mais um pouco para trás. Acabou que os dois foram muito para cima, deixando o Corinthians muito exposto, deixando a oportunidade do Novo Horizontino fazer o segundo gol, tá? Nos contra-ataques. O Depay teve chances no segundo tempo. Falando do Depay, ele cobrou uma falta antes do gol do Novo Horizontino acontecer, uma falta muito inteligente do camisa 10, que o Garra acabou furando, né? E, sinceramente, é até cruel isso acontecer com o Garro, porque para mim o Garro foi o melhor disparado do Corinthians nesse jogo. Criou muitas chances, teve um passe que ele fez pro Breno Bidon, se eu não me engano, ficou de frente pro gol, estava impedido, mas não deixa de ser um grande passe, né? O Rodrigo Garro, quando ele esteve no seu bom momento do Corinthians, que foi lá em 2024, por aí, ele era um dos jogadores mais assim observados pelos técnicos adversários, né? É um cara que cria muito, melhora a média de passes, a média de chances criadas do time.
Então a gente tem um Garro que foi participativo dessa partida, então apresenta uma melhora. Um lado positivo é que o Garro tá voltando pro time do Corinthians, o que é muito bom. Eu acho o Garro um ótimo jogador. Um jogador que, quando vive um seu bom momento, é difícil que o Corinthians não consiga criar chances de cara com o goleiro. O lado ruim da coisa é que sem o Yuri Alberto, o Corinthians não consegue ter uma competitividade na frente. Porque o Depay não é um jogador de velocidade. O Depay não é um jogador para usar o seu corpo físico em todo momento. O Depay não é um jogador de ir lá cabecear, um jogador de alta velocidade contra os marcadores. Então você tem um lado ruim nessa partida. O lado bom é que o Garro voltou, e voltou muito bem contra o Novo Horizontino, uma equipe que é líder da primeira parte, da primeira fase do Paulista. Enfim, 1-0, o Corinthians eliminado, o atual campeão se despede, jogou muito bem nas primeiras fases, aí o mata-mata começou meio estranho contra a Portuguesa, Novo Horizontino aí pegou uma equipe que já havia eliminado o seu rival, o Santos, jogando muito bem contra o Santos, acabou sendo eliminado. E o Novo Horizontino volta a uma final depois de muito tempo, irá esperar os seus adversários, que serão o São Paulo Palmeiras, que será amanhã, decidido no clássico Choque Rei.